A igreja pentecostal, Tempo de Milagres, parece programa do Silvio Santos, né? Tempo de alegria, mas é Tempo de Milagres, virou tema de discussão nesta semana, depois da circulação de um vídeo nas redes sociais, mostrando um culto no qual o pastor promoveu uma espécie de leilão de boletos. A prática consiste em apresentar boletos da própria igreja e solicitar que os fiéis assumam voluntariamente os pagamentos. Os valores das faturas vão de R$ 105 a R$ 700 reais. Durante a dinâmica, o líder religioso utiliza argumentos relacionados à proporcionalidade espiritual, incentivando os fiéis a contribuírem como forma de ajuda à obra. Por favor, acompanhe. 346 tem aqui. Será que tem algum irmão, irmã que pode ajudar na obra? Tem outro cento e pouco aí? 105. A irmã vai vir lá de 140. Vem aqui, varão. Tem alguém que pode ajudar nesse boleto de 300 e pouco aqui? 153. Pastor Paulo, posso pagar esse de 300 e pouquinho aí? Eu vou ajudar essa obra. Tem esse de 700 e pouco aqui, ó. Tem alguém aqui que pode ajudar? Cadê, seu Jorge? Esse aqui é de quanto? Esse aqui é 185. 185. Tem alguém aqui de 185? Olha lá o irmão, lá em cima da galeria. Ó, 148. Tem mais alguém aqui, esse de 148? O mais engraçado que não pede o pouco para Deus, pede o muito. Se eu peço melhor, eu também tenho que contribuir com o melhor, é ou não é? Olha, eu não sei como é que termina esses autos. Porque o escrivão hoje ficou a cargo dos autos, né? Aí está o caso, mas não tem pedido do caso. E como é que eu vou pôr para julgar perante aqui a justiça um caso de fé? Tem jeito de pedir, né? Não tem, é um caso de fé, eu não posso pôr a julgamento uma coisa dessa. Posso? Vou perguntar ao decano aqui, eu posso julgar uma questão dessa? Isso é uma questão de religião. Direito do Nós não consumidor. podemos nos imiscuir. Mas a liberdade questão, religiosa encontra também um limite na criminologia, o estelionato. Ali, o boleto não passava de 700. Vai no Edir Macedo para você ver quanto que vai a conta. Eu acho que é um pouco mais alta. O engraçado é que ele não era um sorteio, era tipo um leilão, né? 180, Exato. quem dá... Não, uma vez eu fui num culto, eu falei aqui eu não tenho absolutamente nada contra o bispo Edir Macedo, acho ele um grande nome do evangelismo no Brasil, mas uma vez eu fui ao Templo de Salomão e eu escutei o seguinte sermão, e eu processo esse sermão até hoje. O pastor perguntava assim no Templo de Salomão, ninguém me contou, eu vi, eu estava lá. Como convidado do pessoal, eu estava lá. O pastor perguntava, depois de ler uma parte do Evangelho, ele perguntava, meus irmãos, porque todo pastor tem sotaque de carioca, é uma coisa também peculiar isso, né? Meus irmãos, quanto é 1 mais 1? Aí o povo, aquilo lotado, o povo, 2, aleluia, 2, glória, 2. Quanto é 1 mais 0? 1. Quanto é 1 menos 1? 0. Quanto é 1 mais 2? 3. Quanto é, irmãos? 1 mais 1 mais 1? 3. Está errado. Tá errado. É 3. Esse foi o discurso. É 3 na matemática dos homens. Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é a Santíssima Trindade. É o Deus Uno em 3. Então, se você dá o seu dízimo de 10%, achando que com 90% você paga as suas contas, é que você está aferrado à matemática dos homens. Porque na matemática de Deus, se você der 30%,
Com 70 você vai conseguir prover melhor para sua família. Porra, Deus é uma dádiva. Olha, ninguém me contou. Eu repito aqui, eu ouvi, eu estava lá e ouvi. Mas eu tenho que dizer aqui a vocês, isso é uma questão de liberdade religiosa. Olha, eu coloco aqui essa questão, nem para julgar esse caso. Eu proponho aqui nós não votarmos esse caso, porque é muito complicado. À medida que a gente avança, por mais que a gente ache errado, por mais que a gente ache abusivo, uma vez que você caminha sobre a liberdade religiosa, não tem volta. Então eu proponho aqui nós não votarmos essa questão. Ministro Cláudio Caivano, quero saber a sua opinião. Não acompanho, Vossa Excelência. Ministro Rodolfo. Também acompanho, Excelência. Ministro Vitor Ruiz. Eu acompanho parcialmente. O ministro Mion Voa pode fazer as suas considerações. Começou uma explanação que eu achei que seria até interessante se ele continuasse, dizendo o seguinte: qual é o limite da liberdade religiosa? Porque existe um limite entre liberdade, existe uma diferença entre liberdade religiosa e a dignidade humana. Até onde se vai? Lógico que ninguém está sendo obrigado a frequentar aquele templo. Perfeito. Tampouco desprover de valores para entregar para a igreja. Mas, de certa forma, você pode acreditar... Pela ordem, ministro. Depois eu até preciso entregar para o ministro decano. Existe um livro da Almedina, né, editora da língua portuguesa mais antiga em textos jurídicos, sobre responsabilidade civil, e aqui no Brasil eu fui o primeiro a escrever sobre responsabilidade civil de entidades religiosas. Eu falo exatamente isso da questão do limite. O limite é você analisar a voluntariedade daquele que aceita um chamado de um líder religioso. Esta pessoa tem que ser voluntária. E ela tem que estar em condições de ser voluntária, porque às vezes uma mulher que não tem estudo, é dependente do marido e vive numa comunidade em que a divorciada é expulsa do convívio, ela não tem condição de voluntariedade. Agora, um sujeito que é autossuficiente e vai porque quer e tem para contribuir, isso não é problema nenhum. Então, o limite da liberdade religiosa, ela encontra obstáculo no mesmo limite que todo o direito de liberdade em si, que é não fazer mal ao outro, não causar injustiça a uma outra pessoa, não tirar de outra pessoa sem justo motivo que lhe pertence e agir honestamente, por mais abusiva que uma relação no sentido comercial pudesse parecer. Mas é um sentido de fé. Por isso eu não gosto muito de entrar nesses temas. Mas pode desculpe o apelo. Não, realmente. Eu como cristão também, entendo que se há voluntariedade, se há a fé e a vontade de se praticar a doação, que seja feita. Eu só acho um tanto quanto imoral a forma que isso é praticado. Porque o que estava havendo ali no vídeo foi quase que um show do milhão da fé, né? O show do milhão da o que celestial. A gente viu nesses autos nem se compara ao que eu contei aqui. Sim, eu presenciei coisa parecida também. Ao que eu contei aqui, eu acho isso muito pesado. É muito complicado. Excelência. Pois não. Eu vou discordar do ministro Vitor Ruiz, porque assim, nós vivemos um país onde nós não temos transparência quase nada, sobretudo nesse governo que prometia transparência em tudo. As igrejas hoje, as neopentecostais e as pentecostais, eu sou cristão evangélico, tá? Elas não mostram esse tipo de transparência. Para onde vai o dízimo, para onde vão as ofertas. Simplesmente recolhe. Quando a gente tem um caso onde o pastor da igreja está mostrando os boletos que tem que ser pago, é louvável. A gente tem que aplaudir. Não, deixa eu te falar também por uma questão de amizade, né? Que eu citei aqui um líder e todo mundo sabe que eu sou muito amigo do Silas Malafaia. O Silas ele faz prestação de conta todo mês. Mas do Silas com planilha, etc., para onde foi, para onde vai, para que obra vai e para que precisa.
Mas o Ele faz essa prestação de contas. Mas excelente, mas o E Silas... ele é uma liderança neopentecostal, então eu vou deixar exatamente, mas é um outro tipo de comportamento que eu também não sei, não é do meu feitio, não é do feitio de como eu aprendi, sabe, a servir a Jesus e ver a transparência da igreja. Tá, eu vejo muitas pessoas fazendo leilão. Por exemplo, a Igreja Batista Lagoinha, ano passado, em outubro, sofreu muito com o Valadão, pegando um Rolex que ele havia ganhado. Falou assim, olha, eu estou doando isso aqui para a igreja, um cidadão. Ele catou o Rolex e falou, já que você está doando, eu vou vender ele aqui em cima e vou recolher esse dinheiro para a igreja. Quem consegue, quanto custa esse Rolex aqui? 40 mil. Quem dá 40 mil? Quem dá 20? Quem dá 30? O vídeo está na internet para todo mundo ver. Esse é o tipo de pregação Você sabe que eu não gosto e eu que fui me afugenta da proibido, igreja. eu fui proibido, certa época, de participar de leilão. Foi proibido. Porque quando o leiloeiro gritava quem dá mais, não tinha mais para ninguém. Rodolfo, eu tento falar sério aqui. Eu concordo. Deixa eu terminar isso exatamente. Aliás, o pastor disse, se quiser conhecer a igreja dele, ele manda um membro atrás de você. Aqui, ó, Portugal. Agora a gente já entendeu, né? Gostou. Não, só para concluir, então assim, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, eu sei que para quem não é cristão, choca, até para quem é também, porque não é um comportamento tradicional, ortodoxo da igreja. Mas ainda assim, a gente tem que pensar com o outro lado, olhar para um outro prisma. Sabe, o dinheiro que está sendo recolhido da igreja está vindo para pagar a conta, está vindo para pagar uma cadeira que as pessoas sentam, o ar-condicionado. Não é para pagar um penduricalho, né? Não é para pagar o penduricalho. Exatamente. Bem. Então, assim, eu vejo um grau de compreendo. honestidade nisso, e por isso que eu segui o seu Concordo, voto aqui, para concordo. não julgar, porque é uma questão de fé. Né? Então, não tem como a